Olá! Boa noite! Tudo bem, pessoal? A pessoa que tá sempre fazendo live meio-dia, hoje, por motivos de força maior, veio fazer uma live 8 da noite. Oi, Rafa, Gabi, oi, Pati. E hoje eu tenho um convidado muito especial, que é o Dr. Lucas. Deixa eu até colocar aqui, ó. Homeopatia na pediatria. E aí, Pati? Pati já é nossa aluna do curso de pós-graduação de Pediatria Integrativa Funcional. Nosso grupo já tá bombando lá, né, Pati? Deixa eu ver se o Dr. Lucas já entrou por aqui. No Insta. E aí? Oi, Cíntia. Oi, Sinara. Pois é, tá vendo, gente? A Patrícia tá aqui, já aprendi muita coisa nova. Nem começou, né, Paty, após. Muito bom. Nosso grupo, gente, eu falo que essa pós, além de todo o conteúdo, né, prático, teórico, o grupo por si só já se paga após de tanta interação que a gente tem, tanto compartilhamento que a gente tem lá. Bom, tô só esperando o Dr. Lucas chegar pra gente começar a falar desse assunto, né? Que é a homeopatia na pediatria. Eu acho que é um dos recursos mais interessantes que a gente tem para usar nas crianças. É impressionante quantas crianças respondem bem aos medicamentos homeopáticos, né? E o Dr. Lucas, ele traz na aula dele muita prática clínica. Então você sai da aula já sabendo, né, utilizar homeopatia para os principais casos ali do nosso consultório médico, né? Muito bem. A Paty falando, pois é, o grupo tá maravilhoso, as meninas são top demais, muita ajuda, muita troca, tô amando, não vejo a hora de começar. Já. Após, gente, vai começar dia 29 de março. Mas a gente já tá lá, super conversando no grupo. Quinta-feira vai ter aula, tá? Quem quiser assistir a aula de quinta-feira, me manda um direct. Vai ser uma aula sobre constelação familiar. E vai ser incrível. Deixa eu ver aqui se o Dr. Lucas chegou por aqui. Ele estava achando que era no Zoom. Lucas. Aqui. Vou chamar ele aqui pra gente falar sobre a homeopatia na pediatria. Assunto tão importante, né? Olá! Oi, Natália, tudo bem? Tudo bem, Boa pessoal? Boa noite. noite! Tudo jóia, Lucas? E você? Tudo bem, graças a Deus. Ah, então tá bom. Você achou que era no Zoom? Eu pensei que fosse, aí poderia compartilhar casos clínicos, né, para os novos médicos que estão chegando. Ó, a gente pode combinar uma aula depois no Zoom. A sua aula do ano passado de febre, que foi um sucesso. Eu lembro que entraram 120 pessoas na aula, foi muito legal, né? É Mas, interessante. enfim, Lucas, eu quero que você se apresente, né, para o pessoal, principalmente que veio aqui do meu Instagram, que não te conhece ainda. Bom, primeiro se apresenta e depois eu quero saber por que homeopata, né? Por que a homeopatia te conquistou? Como é que foi o teu caminho, assim, até chegar na homeopatia?
Natália, obrigado pelo convite. Primeiramente, quero te dar os parabéns. Você, o Ricardo Guelman, a Priscila e outros médicos têm revolucionado a pediatria brasileira, que até algum tempo atrás ela era estritamente convencional e os médicos que queriam ter uma abertura maior a outras práticas, que são reconhecidas, não tinham muita opção, tinham que fazer por conta própria, né, de forma autodidata. E o que vocês fizeram foi juntar todas essas práticas que são baseadas em evidência e oferecer isso para os médicos que estão chegando para esse mundo, né? Então, parabéns e quero agradecer também porque vários alunos seus acabam vindo para a nossa pós. Porque o que eu vejo na prática? Eles têm um conhecimento muito amplo com vocês na pós e, de repente, um ou outro fala, olha, gostei da homeopatia, acho que eu vou aprofundar nela. E esses que fazem sentido a homeopatia, que acham que vale a pena aprofundar, acabam se especializando e se tornando médicos É, homeopatas. Então, isso talvez não tenha sido essa a sua intenção principal, mas o seu trabalho, o do Ricardo e de outros médicos que são expoentes na área, estão aumentando, inclusive, o número de médicos homeopatas, porque vocês estão, de certa maneira, divulgando a homeopatia, a qualidade que ela tem e a prática, onde que ela pode ser prescrita e utilizada e os resultados. perfeito. Então, quero aqui deixar registrado esse agradecimento. Eu Ah, sou obrigada. o Lucas Franco Pacheco, e eu tomo homeopatia desde que eu nasci. Sempre que eu tinha otite, e eu tive algumas otites, amidalites, a minha mãe recorria à homeopatia. O meu médico era homeopata, formado na USP, doutor Antônio Alfredo, grande médico homeopata. E então, e ele atendia em São Paulo. Então, minha mãe ligava para ele, uma vez a cada 6 meses eu ia até São Paulo para ele atender a família toda. Então, eu tive otite, amidalite, eu era uma criança asmática, ele curou minha asma com homeopatia, eu não precisei usar beta-2 agonistas, bombinha, corticoide, eu usava homeopatia. E era muito interessante, porque na minha família, interior de Minas, as minhas tias achavam aquilo muito estranho, né? Falavam para minha mãe, Rose, mas essas bolinhas, essas gotinhas, dá corticoide para o menino, dá antibiótico. Mas você não está vendo que ele fica melhor? Ah, é verdade. Então, deixa eu cuidar dele do jeito que eu quero. Porque na década de 80 e 90 existia ainda muita dificuldade da homeopatia chegar no interior do Brasil, no interior de Minas, né? Inclusive, foi ter médico homeopata em Pouso Alegre, que é minha cidade, na década de 90. Então, na década de 80, eu tinha que ir em São Paulo. Imagina. E aí eu tive febre escarlatina, na mesma época que a minha prima, que morava em São Paulo, teve febre escarlatina. Isso eu conto até no meu livro sobre febre. E aí o meu avô perguntou para minha mãe, falou, Rose, agora você vai dar antibiótico para o menino, né? Porque o meu médico alopata, eu tinha um médico alopata em Pouso Alegre e um homeopata em São Paulo. Aí minha mãe falou, não, não vou dar antibiótico para ele, apesar do médico ter prescrito. Eu vou dar homeopatia, que é o que o médico homeopata prescreveu. E a minha prima em São Paulo também teve, na mesma época que eu. E a minha prima em São Paulo, claro, seguiu toda a cartilha convencional, tomou antibiótico. Eu curei rapidinho, minha prima teve algumas complicações de nefrite, teve que ficar acompanhando no hospital por 6 meses. Depois 6 disso, as meses. minhas tias e meu avô, eles começaram a aceitar melhor a homeopatia, porque a gente era um estranho no ninho, né? Que todo mundo aqui só toma antibiótico e o Lucas toma homeopatia. Ô, Então, Lucas, mas só um parênteses na sua história, né? Hoje nós temos um documento, né, da Sociedade Brasileira de Pediatria, falando sobre essa questão da febrefobia, né? Esse medo disseminado das famílias e de alguns pediatras em relação à febre. E mesmo assim, é super difícil. Eu falo que eu sou mãe, tenho uma menina de 2 anos, e quando ela tá lá com a febrinha dela, eu fico, ai, mas você é louca. A menina vai ter convulsão. Ai, mas tadinha, tá sofrendo, tá passando mal. Dá logo esse antitérmico, dá logo um ibuprofenozinho. Imagina, né, na sua época, como que não era isso? porque hoje já está muito bem estabelecido os conhecimentos imunológicos, os protocolos de pediatria sobre febre indicam só medicar em caso de dor ou desconforto evidentes, né? Claro, o antitérmico tem a utilização dele para dar conforto para a criança, mas aquela conduta de prescrever antitérmico de forma generalizada, ela é muito ultrapassada, ela não tem embasamento científico e ela é até certo ponto prejudicial. Com E aí, certeza. quando eu estava ali com uns 16 anos, a minha mãe me perguntou o que eu ia fazer da minha vida, o que eu ia prestar de vestibular. Eu falei, mãe, a homeopatia curou minha asma.
nunca mais tive asma. Curou minhas otites, amidalites, curou doenças agudas. Curou minha febre escarlatina, não tomei antibiótico, não tem outra opção, quero ser homeopata. Falei, muito bem, Lucas. Então, vai fazer medicina. E aí eu fiz cursinho, eu queria universidade pública e passei na Unirio. Unirio é no Rio de Janeiro, é a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Quando eu cheguei para fazer matrícula lá, Natália, tinha o busto do Samuel Hahnemann, escrito Instituto Hahnemanniano do Brasil. Os fundadores da Unirio, da Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, eles eram médicos homeopatas do Instituto Hahnemanniano Meu de Homeopatia Deus, do Brasil. Então, eu arrepiado. passei na Certo. faculdade que foi fundada por médicos homeopatas e que desde 1912 era do mesmo ano da USP. Em 1912 foi formada a USP em São Paulo e a Unirio no Rio de Janeiro. E aí ela foi criada por médicos homeopatas e desde então, Natália, ela tem como disciplina obrigatória, não é uma disciplina que o aluno pode optar ou não, ele é obrigado a passar com o Dr. Francisco Freitas, o Rodrigo, a Débora, a Denise, tem uma turma boa lá. Então, A por Patrícia está aqui coincidência, eu falando, queria. ó. Eu fiz esse curso com a Denise Fiuca. Ah, A legal. Patrícia já é aluna da nossa pós-graduação, da A turma 3. Denise é ótima, ela é excelente profissional e é pediatra e é homeopata. E então eu tive a sorte de cair, né, de passar na Unirio, que era esse berço da homeopatia brasileira. Então, por coincidência, Natália, eu queria homeopatia e passei, a única federal que eu passei foi lá, e é a única que tem homeopatia, talvez o destino E quisesse. coincidências da vida, porque você não escolheu lá pelo fato, você não sabia, assim. Não, eu não sabia. Quando eu cheguei para fazer a matrícula, eu vi o busto do Hahnemann, e lá tem uma biblioteca enorme de homeopatia, e desde o primeiro período, quando eu tinha um tempo livre, eu pegava alguns livros lá e lia por conta própria. E aí, no quinto período, que é o terceiro ano, eu comecei a ter homeopatia, e lá a gente tem 3 eletivas que você pode escolher. Aí eu fiz a obrigatória e mais as outras 3. E virei monitor, virei bolsista de monitoria, de extensão, e fui o primeiro bolsista de pesquisa. E a pesquisa que a gente fez lá, eu levei para o Congresso Mundial, e foi eleito um dos 5 melhores trabalhos apresentados no Congresso Mundial de 2016. Que legal. Então, toda a minha carreira, assim, desde antes de entrar na faculdade, eu já sabia que eu queria ser médico homeopata. Então, eu faço isso com muito carinho, e não porque eu ouvi falar, alguém me falou que aquilo é bom, funciona, é porque a homeopatia salvou minha vida em diversas situações. Então, quando a gente experiencia algo dentro de nós, aquela verdade está dentro de É nós, ninguém precisa vir verdade. nos contar, eu vivi aquilo. E eu É. especializei em homeopatia em São Paulo. É muito parecido assim com a minha história, porque eu tive uma espécie de depressão com 8 anos de idade e minha mãe já era muito espiritualizada, né? Toda holística, e ela foi buscar em outras terapias, né, a minha cura. E hoje eu pergunto para ela, mãe, você não me levou em pediatra nenhum? Ela falou, não, eu ia levar em pediatra, eles ou iam querer te dar remédio, ou ia falar que não era nada, eu tinha certeza que nenhum pediatra ia conseguir te ajudar. Então ela fez aromaterapia, fez cromoterapia, e uma das minhas maiores curas, assim, foi ter mudado de escola. Eu estudava numa escola totalmente fechada, sem verde, e fui para uma escola no meio da natureza, que tinha aula de plantar, de plantação, né? Toda essa parte de agroecologia e tal. E aí ela teve que ficar lá comigo uma semana assistindo aula no lugar que eu conseguia ver ela. E aí depois eu consegui sair. Foram uns 2, 3 meses assim de uma tristeza super profunda. E isso já me fez entender, querer entender, na verdade, que as questões, né, da infância não era só do corpo. Porque eu falava, meu corpo estava ótimo, não tinha nada, nos exames todos normais. Então era uma questão mesmo da mente e do espírito, né? Então por isso que eu acho tão importante o pediatra expandir esse olhar, sair desse olhar biomédico que a gente aprendeu na faculdade, onde é só, né, a gente olha só para a doença e tenta sempre pensar no remédio e não olha para a prevenção e não olha, né, o ser humano ali como um todo. E aí eu vou fazer uma provocação aqui, Lucas, vou trazer um tema polêmico, tá? Porque a pediatria integrativa, a medicina integrativa, ela é muito atacada, né? Ah, porque é charlatanismo, porque não funciona, porque não sei o quê. E a homeopatia
também. E a homeopatia, eu ainda acho assim, mais loucura ainda, porque se a gente for pensar numa linha do tempo da medicina integrativa, a primeira instituição que teve medicina integrativa no Brasil foi o Einstein em 2007, com uma pós-graduação, né? E aí começou, foi, né, hoje a gente já tem a unidade de pediatria integrativa na USP, na UFRJ, na Fiocruz, na Unifesp, né? Graças a Deus agora a gente já está. Aí eu queria que você me falasse assim, tá? O que que você acha? Por que que as pessoas ainda, né, não aceitam esse novo olhar, esse olhar holístico, né, para o ser humano? O que que Sim. você pensa um pouco Essa disso? pergunta ela é muito importante, mas se a gente olhar para o mundo hoje, né, qual é o dado científico que tem da Organização Mundial de Saúde? A Organização Mundial de Saúde ela divulga todo ano relatórios da estatística de prevalência de cada atuação de cada especialidade médica no mundo. Hoje a gente tem a homeopatia estabelecida em 100 países do mundo e o número são 500 milhões de pessoas, 500 milhões de pessoas que usam homeopatia no mundo inteiro. Então, de racionalidades médicas, a homeopatia é a segunda mais prevalente no mundo e só perde para a racionalidade médica da medicina convencional, a medicina alopática convencional. A prevalência dela mostra como ela é importante e se ela fosse ineficaz, já teria caído por terra, como muitas outras tentativas de outros tipos de terapêuticas ficaram pelo caminho. E E a ela é a mais homeopatia, desde segura, então, né? é isso, exato. Então, se você for ver estatísticas de efeitos colaterais de remédio e números de mortes por medicamentos, a gente tem números estarrecedores. A Barbara Starfield, em 2002, ela publicou um artigo na Journal of American Medical Association, mostrando que anualmente morrem nos Estados Unidos 115 mil norte-americanos por causa de remédios alopáticos. Morrem 115 mil por ano. Isso é um dado que vem sendo feito todo ano, desde 2002, ali com a Barbara Starfield. E a homeopatia tem 220 anos e nunca ninguém morreu tomando remédio homeopático, nunca ninguém morreu, provavelmente, também fazendo acupuntura e outras racionalidades integrativas. E ela é muito combatida porque ela ocupa um espaço que estava antes ocupado pelo mercado da medicina convencional. Isso incomoda muitas empresas que são donas do dinheiro e donas do mercado. Então, quando um paciente começa a tomar homeopatia, ele se cura e muitas vezes de Não vai forma precisar permanente. de remédio. E a mãe é conquistada e ela não quer mais recorrer à medicina convencional, ela quer aquela homeopatia. E isso faz com que as vendas podem cair, as vendas dos remédios da medicina convencional. Então, a indústria pode olhar para a homeopatia como um medo, ela fica temerosa, melindrosa da homeopatia ocupar um espaço cada vez maior e diminuir o espaço dela. Então, existe um lobby muito forte dentro dos governos, dentro dos países, na mídia, e eles têm muito dinheiro para combater uma medicina que nunca causou dano a ninguém, que nunca matou ninguém e que me curou. Eu estou aqui vivo por causa da homeopatia. Os meus 3 filhos, eu tenho 3, nunca tomaram antibiótico, só tomaram homeopatia. E os mais de 10 mil pacientes de consultório que acompanham comigo, que só tomam homeopatia quando estão sob meus cuidados. Então, a homeopatia é uma questão de escolha. O pai pode escolher levar o filho ou adulto se cuidar com alopatia somente, ou com homeopatia somente, ou com os dois, que é o que eu defendo. A homeopatia não impede da mãe dar para o filho um antibiótico quando precisar. Então, a gente viveu uma medicina alternativa na década de 70, isso o Nelson Barros, da Unicamp, demonstra muito bem. Depois, a gente teve a medicina complementar, que era o médico faz a medicina convencional e a medicina complementar, que é a homeopatia, a medicina antroposófica, e dos anos 2000 em diante, cresceu muito essa terminologia da não só mais a medicina, mas a saúde integrativa, que é o médico colocar o paciente no centro do cuidado, o paciente é que vai ditar o que ele necessita, e não é a Exatamente. limitação do preconceito do médico, né, que vai ditar o que ele vai prescrever. É uma outra relação médico-paciente, né? Em vez de o médico estar aqui, o paciente está aqui. E se a gente for pensar, isso é muito louco, né, Lucas? Porque é a mesma coisa assim, ó. Vamos...
Você vai numa pessoa que nunca te viu na vida, né? Que não tem a mínima noção dos seus traumas, das suas questões, nananã, e ele fala o que que você tem que fazer, o que que você tem que usar, como é que você vai usar, sendo que muitas vezes aquilo não faz sentido, não entra na sua rotina, né? Às vezes ele nem te explica qual que é o mecanismo de ação do que ele está passando. Então, eu vejo que isso está mudando muito, né? Eu passei recentemente até numa consulta integrativa que a gente foi montando juntas. E a médica falou: Olha, esse tratamento aqui eu gosto de fazer por 3 meses. Eu falei: Olha, não me manipula nada por 3 meses, que vem aqueles potão, eu não aguento nem ver. Vamos fazer por 30 dias. Se eu me sentir bem, eu faço mais 60. Então, a gente foi fazendo todos esses acordos. Ó, isso daqui eu já tomei uma vez, eu fiquei, me deu irritação, fiquei arrotando, não gostei. Então a gente foi montando e aí sim você pega algo que fala, nossa, isso daqui eu acredito, isso daqui, né, faz sentido para mim. E eu quero saber outra coisa, assim, ó, que é a dúvida de muitas pessoas, né? Nesse modelo biomédico que a gente aprendeu na faculdade, que a maioria das pessoas, dos pacientes também estão acostumados a utilizar, geralmente a gente vai procurar um médico quando a gente tem um problema, né? Na homeopatia, como que funciona? Eu posso fazer uma consulta homeopática porque eu quero, sei lá, melhorar a minha saúde? Ou a gente também vai procurar homeopatia quando a gente tem um problema? Essa pergunta ela é ótima, porque ela coloca em xeque e confronta os dois grandes paradigmas hoje da atualidade. Uma é a doença no centro e a outra é o paciente no centro do cuidado. Eu gosto de ilustrar para os pacientes que estão chegando, para eles entenderem o que é a medicina convencional. Então, vejam bem, a medicina convencional, isso é uma forma alegórica que eu vou dizer aqui. Ela coloca o paciente como se ele fosse um tubo de ensaio. Esse tubo de ensaio tem alguma coisa ali dentro. Então, ele tem que ter alguma coisa ali dentro para o médico poder agir, para ele jogar ali dentro uma anticoisa. E a medicina, depois que você faz a faculdade e se forma e tem um olhar ampliado da medicina convencional, você vê que é a medicina da anticoisa. Então, se você é um tubo de ensaio e ali dentro você tem uma hipertensão, o que, que o médico vai jogar ali dentro? Antihipertensivo. Se você tem ali dentro uma febre, ele vai jogar um antitérmico. Se você tem ali dentro uma convulsão, ele vai jogar um anticonvulsivante. Então, você precisa ter uma coisa para depois ele jogar uma anticoisa para dentro do seu organismo. Então, se você olhar de forma geral, claro que tem exceções, a medicina convencional ela vem bloquear sintomas, bloquear manifestações do organismo com antidoenças. Então, você tem uma doença, você toma uma antidoença, você tem uma depressão, você toma um antidepressivo. Então, ela precisa esperar a doença chegar para combater com uma anticoisa. Na homeopatia e o olhar da saúde integrativa de forma mais ampliada, ela trabalha com o ser humano, inclusive na salutogênese, que é como cultivar a sua saúde. Então, o Hahnemann, ele escreveu 2 livros em 1770, que chama O Amigo da Saúde, sobre medicina e estilo de vida naquela época. Então, Nossa. o Hahnemann, ele viveu até os 88 anos, numa época que a idade média das pessoas era 42. Então, ele viveu mais que o dobro da idade média de todos os habitantes lá da Europa na época. Porque o Hahnemann acordava, ele tomava o café dele de forma moderada, ele falou não coma em excesso, ele cuidava do jardim dele, ele caminhava e só depois ele começava a atender no consultório dele às 9 horas. Então, o que o Hahnemann fazia, ele estava mais de 200 anos à frente do tempo dele, que é o que a gente recomenda hoje. Tenha uma vida moderada, tenha uma alimentação moderada, faça atividade física, Exercício. se exercitava, para você prevenir. Evite lugares insalubres, evite trabalhar em lugares insalubres. Ele escreveu livros sobre medicina do trabalho, sobre qual o ambiente do trabalho ideal. Isso o Hahnemann tem escrito em Legal. 1780. Então, a homeopatia, ela nasceu de um médico que trabalha com prevenção, que ele considera que o nosso corpo não é só essa matéria, que nós temos uma mente, que nós temos um corpo emocional, que nós temos sentimentos, instintos, e que nós temos um corpo vital, que anima este corpo. No curso de homeopatia, a gente gosta de perguntar o que é que falta ao cadáver? Porque o cadáver ele tem o mesmo coração que você, o rim, o É fígado, os olhos, verdade. etc. O que é que Interessante. falta naquele cadáver que A tem você ânima. e não tem ele? O que falta ao cadáver é a força da vida, é a alma, é o espírito.
Então, é muito interessante quando o Hahnemann, em 1790, 1800, 1810, falava do espírito, da razão. Ele era um médico hipocrático, então ele considerava o espírito, a razão, o corpo vital, o corpo físico. Então, isso é maravilhoso. É, E depois veio. por que será, né, Lucas, que às vezes eu fico pensando quando eu começo a estudar a medicina lá dos primórdios, né, que é praticamente o que a gente prega hoje com esse olhar integrativo, e aí me veio aqui, por que que a medicina se perdeu tanto, né? Por que que a gente tinha um modelo de medicina, de curar, de cuidado, de corpo, mente e espírito, de conhecer o indivíduo, né? Se a gente for pensar lá atrás, aqueles médicos, muitos iam em casa, eram médicos da família, sabiam muito bem semiologia. Isso se perdeu, assim, de um jeito que eu falo com minhas alunas, né? A pediatria integrativa, esse olhar integrativo, nada mais é, gente, do que o que deveria ser realmente a medicina e a pediatria, né? Porque não tem como você querer tratar uma alergia com antialérgico sem entender o ambiente, sem entender as emoções, sem entender a história de vida daquela criança, se foi planejada, se foi desejada, esse ambiente, pai e mãe estão juntos, estão separados, estão brigando. Assim, tem hora que eu fico achando tão maluco assim, né? As pessoas não se questionarem tudo isso. E principalmente quando a gente vê tão claro os fatores biopatográficos. Tem paciente que sofre um abuso, sofre uma violência, um trauma mental, na semana seguinte desencadeia uma doença autoimune. Isso a gente vê na prática no Sim, consultório. Então a gente tem na visão integrativa, na homeopatia para quando tem um fator biopatográfico com choque emocional que desencadeou, que foi a origem daquela doença autoimune. Então, a medicina, talvez, eu penso, que ela precisou fazer esse mergulho na matéria, no materialismo, no tecnicismo, e chegou ao extremo do materialismo, para depois acordar e voltar, como está voltando agora, a ter um olhar mais ampliado para todos os níveis suprassensíveis e imateriais da nossa existência e para a globalidade dos nossos determinantes em saúde, que não são apenas fatores lineares, eles são multifacetados. Então, a gente teve em 1912, a gente lembra 1910, né, o relatório Flexner, que foi o grande marco na medicina. Os Estados Unidos, na época, tinha mais de 30 hospitais homeopáticos, tinha milhares de médicos homeopatas. Os Estados Unidos, no início do século XX, ele era um dos países mais fortes do mundo em homeopatia, formava eu sempre achei milhares de médicos. que fosse a Alemanha. Ela sempre foi muito forte, mas os Estados Unidos cresceu muito rápido no final do século XIX, início do século XX, tinha dezenas de hospitais, escolas de médicos sendo formados. E aí, as duas fundações mais ricas da época, isso é fato histórico, isso a gente, todo aluno de medicina aprende na história da medicina, a Fundação Carnegie e Rockefeller, que eram também donos de indústria de petróleo e eram donos de indústria de remédio. Só que para eles era muito difícil ganhar dinheiro com o paciente fazendo tratamento individualizado. Eles precisavam que o tratamento médico precisava ser algo em série, igual era o Fordismo, tratamento em série. Todo mundo toma o mesmo remédio para a mesma causa. E aí você pode criar uma fábrica com produção em série dos medicamentos. Todo mundo que está com febre toma dipirona. Todo mundo que está com inflamação toma o mesmo anti-inflamatório. Todo mundo que está com tosse, o mesmo antitussígeno. Então você consegue fazer uma produção em série e aumentar o lucro, o ganho da indústria. Isso foi feito em 1910, baseado no Hospital Johns Hopkins de Boston, de 1889. O modelo do biologicismo do Hospital Johns Hopkins virou padrão para o relatório Flexner, que virou padrão para todas as escolas dos Estados Unidos. Quem não se enquadrasse naquele padrão flexneriano, que fosse biologicista, materialista, cartesiano, não iria poder mais funcionar como escola médica. Então, todas as escolas de medicina dos Estados Unidos, que ensinavam homeopatia, medicina chinesa e outras racionalidades não convencionais, tiveram que, ou eles paravam de ensinar homeopatia, ou eles eram fechados. Então, Nossa, teve assim, um boicote, meu Deus. um lobby,
absurdo em 1910 nos Estados Unidos, que esterilizou. Estados Unidos, você só fala em medicina alopática e ponto final Então, nas faculdades de medicina. Aí você tem os naturopatas, você tem depois que forma outras áreas, é. mas na faculdade de medicina elas são estéreis, desde o relatório Flexner, que foi financiado pela indústria do petróleo e do remédio. E aí é muito, né, triste, vamos dizer assim, porque a gente na faculdade, a gente é ensinado dessa maneira, né? Na minha faculdade, não ouvi falar nada de homeopatia, né? Dessa medicina integrativa, corpo, mente, espírito, psicossomática, nutrição, suplementar, nada, 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 Medicina nada. Eu era a antroposófica, então, a visão antroposofia, nem antroposófica, fala sabia. Minha mãe antropou o que. quê? Exatamente. Gente, a minha mãe que estudava essas coisas, Ayurveda, minha mãe adorava, aí eu ficava lá de curiosa, assim, e querendo formar ligas. Eu queria formar uma liga de medicina corpo, mente e espírito lá, mas, enfim, ninguém me deu muita bola, né? Então é normal dentro desse cenário que que alguns pediatras, médicos ainda fiquem se perguntando, né? Ah, mas será que hoje uma aluna falou assim comigo, é, ai, ela, né, porque a gente já tá lá com o grupo da pós-graduação, todo mundo discutindo casos, trocando ideias, se conhecendo. Aí tem umas três que é lá de Fortaleza que falaram que vão tomar um café juntas para fazer negócios lá em Fortaleza, enfim. E aí uma falou assim: ai, gente, mas eu acho que eu. Não, ela me mandou mensagem, eu acho que eu não vou continuar porque eu tô preocupada com esse negócio de integrativa. Tem muita gente que não gosta, tem muita gente que fala mal. E eu tava conversando com ela, né? Eu falei, olha, é normal a gente ter um pouco, né, desses receios, ficar preocupada. Mas na hora que a gente olha para os pacientes, para os resultados, né, Lucas? Eu vejo minhas alunas assim, meu Deus, uma vida antes da integrativa, uma vida depois da integrativa. Porque e tem muito charlatão mesmo. Tem muita gente fazendo um monte de meleca, falando que é integrativa e são tratamentos, exames caríssimos, tratamentos caríssimos, 3, 5 páginas de suplementação, também suplemento. E não é isso que eu acredito, que eu ensino, que eu levanto a bandeira, né? Mas a gente vai ter isso como tem em todas as profissões, né? Sim. Inclusive, a sua mãe foi tão assertiva que a escola, a educação, ela cura também. Então, quando minha esposa ficou grávida, eu moro numa cidade que é o interior do estado aqui de São Paulo, chama Amparo. A gente está próximo a Campinas, mas em Amparo não tinha escola Waldorf, nem Montessori. E aí eu já estudava antroposofia, aquilo me incomodou demais. Eu falei, ou eu vou mudar para Olambra, ou para Bragança, ou para Campinas, que tem Botucatu, escola Waldorf. tem Aí eu criei uma escola Waldorf, aqui, um Jardim Waldorf, em 2017, legal. que foi um sucesso. Tínhamos 40 pais e eu fui o fundador dessa associação Waldorf. E começou num sítio, num sítio de agrofloresta aqui, chama Sítio Duas Cachoeiras, que é vizinho do sítio do Eric Slim, e tinha Ah, um eu fiz pediatra a formação com ele. vegano. Ele é professor da pós-graduação também. Então, ele tem um sítio aqui em Sim, Morungaba, que é do lado do sítio que era a nossa escola que Waldorf. legal. Só que os pais acharam longe, tem que levar a estrada de terra. Aí a gente alugou um casarão aqui no centro de Amparo, tem até hoje. Hoje de manhã eu estava lá. Então, você vê que não precisou de remédio. Você muda o ambiente de um ambiente adoecedor para um ambiente que É é verdade. saudável para a criança, que É. Botar respeita a o mão na terra, né? ritmo da criança. Então, o Exatamente. médico ele é formado numa visão estritamente de prescrever remédio. Só que você pode prescrever estilo de vida, você pode prescrever mudanças da rotina da criança, Com você pode certeza. prescrever diversas outras maneiras que não as medicamentosas, que fazem impacto de transformações muito profundas. Mas para fazer isso, o médico tem que estar muito bem treinado, ele tem que conhecer tudo que pode interferir no ritmo e na saúde da criança. Então, a Exatamente. medicina, ela educa as mães e a educação cura, porque a mãe bem educada, com autocuidado, ela vai manter a saúde do filho dela, que não vai precisar de remédio. Exatamente. Perfeito. E vou até voltar um pouco, né, no que você falou no começo da live, né? Para quem não sabe, gente, o Lucas é professor aqui da pós-graduação de pediatria integrativa funcional, né? Já está aí, acho que já é a quarta turma, né? Que o Lucas dá aula. E o pessoal ama muito a aula dele, porque é uma aula muito prática, porque
eu já participei, né? Eu já fiz aí alguns cursos de integrativo e a aula de homeopatia era muito teórica, então eu ficava falando muito da história, que é importante, não digo que não é importante, mas eu ficava, tá, mas tem uma homeopatia para eu fazer na febre? Tem uma homeopatia para eu fazer ali antes da vacina? Tem. E o Lucas, ele entrega muito isso na aula dele, né? Ele entrega toda essa prática e é muito legal porque é um ciclo que ele entrega a prática, a gente começa a colocar em prática, a gente começa a ver resultado, e aí foi muito o que ele trouxe. Os alunos, né, acho que na primeira turma tiveram mais de 10 que depois foram fazer a pós-graduação dele, porque querem aprofundar. Então, a pós-graduação de pediatria integrativa, qual que é a minha intenção? É que vocês tenham um banquete de possibilidades. Então, como ele falou, a gente vai ter uma aula maravilhosa de antroposofia, você vai entender o que é cabeça grande, cabeça pequena, a importância dos ritmos, como ele trouxe, os setênios, né? E aquilo te traz já muitas ferramentas para você utilizar na sua consulta. Aí a gente vai ter aula de medicina tradicional chinesa. Então, por que a criança, às vezes, a minha filha foi assim, medicina tradicional chinesa toda, dava 5 horas da manhã, ela começava com as disquesias dela, só que como eu já tinha o conhecimento de que é o horário do intestino, principalmente em crianças menores ali, eu falava, o intestino dela tá funcionando. Então aquilo me acalmava, eu tinha um conhecimento, consequentemente eu acalmava ela, e aí eu esperava passar do horário do intestino ali, né? Porque na medicina tradicional chinesa a gente aprende o horário de cada órgão e como a gente pode utilizar isso ao nosso favor. Enfim, Ayurveda, né? Então, posso fazer um xaropinho, lógico, para crianças maiores, de mel com cúrcuma e limão para tosse, né? Então, assim, é um banquete que eu falo de possibilidades, né, Lucas? Que abre uma cortina que eu falo, meu Deus, eu não preciso ficar usando antitérmico sempre, eu não preciso usar antialérgico sempre, eu não preciso. E, e cada paciente a gente, né, consegue, esse paciente aqui, eu acho que ele vai se beneficiar mais de tal coisa. Esse paciente aqui eu preciso fazer uma avaliação laboratorial, ver o que está muito ruim, né, de suplementos, né, dessa parte de suplementos falando, obviamente vamos melhorar a alimentação e orientar tudo isso, mas muitas vezes não vai ser possível. Quando a gente está com quase uma anemia ali instalada, não, né, é muito complicado. E a gente pode utilizar, por exemplo, a homeopatia junto com a suplementação para poder melhorar ainda mais a absorção, a utilização ali do suplemento pelo organismo, né? Então eu falo que é um banquete. E aí você vai, tem alunos que amam antroposofia, vão estudar antroposofia. Ele não vai sair homeopata da pós-graduação de jeito nenhum, né? Até porque o Lucas, ele fica chateado comigo porque eu só dou 4 horas. Não, eu dou umas aulinhas depois picada, vai. Mas é muito legal, assim, eles terem esse leque de possibilidades, né? Conhecerem um pouco de tudo. E não é conhecer um pouco de tudo que não vai utilizar nada. Eles conhecem, mas conseguem colocar em prática, né? O que você traz é o que falta na formação do médico, né? O médico ele tem uma formação somente medicamentosa e de leitura de exame, né? Porque o médico que sabe ler um exame laboratorial, você fez o curso do Eric, são poucos os médicos que raciocínio em cima disso. Mas o que você traz para os médicos é algo assim maravilhoso, que você entrega para ele como eles vão cultivar a saúde e curar os pacientes deles nas mais diversas necessidades, de forma que alguns pacientes que eles iriam precisar encaminhar para outros especialistas, como eles têm uma visão ampliada e um leque ampliado, eles conseguem essa medicina com esse olhar centrado no sujeito, eles conseguem, com os recursos que você entrega para eles na sua pós, resolver muito mais casos de pacientes do que eles conseguiriam só com estritamente o raciocínio alopático. E a aula que eu fiz para a sua pós foi com muito carinho, porque eu sei da necessidade que eles têm em aprender algumas condutas em homeopatia. Então, a minha aula do início ao fim, eu gosto, quem faz minha pós me conhece, eu gosto de caso clínico. Eu gosto de medicina baseada em caso clínico, em evidência, em cura. Não é ficar teorizando. A gente tem muita teoria, claro, mas como você falou, a teoria é algo importante, mas para quem está chegando agora, ele quer saber prescrever, ele quer saber tratar, curar, resolver caso. Então, eu fiquei ali 4 horas de caso clínico, conduta
e um pouco de embasamento teórico para eles terem um raciocínio. Então, eu mostro como montar a receita médica homeopática, o que precisa ter na receita, o que é método, o que é escala, o que é potência, o que é dinamização, como que prescreve, o que é o CH, o que é o DH, né? O que são esses numerozinhos que tem ali. Então, Gente, tudo eu tô com a isso, aula dele aberta aqui, ó. Enquanto ele vai falando, eu vou tudo isso eu mostrando. entrego em 4 horas. Tá tudo aí. O que tem de gastroenterologia, de respiratório, insônia para criança, condições mecânicas, tudo isso a gente entrega. E te falo, Natália, eu conheço vários médicos que fizeram 2 anos de pós em homeopatia e não aprenderam a prescrever homeopatia em 2 anos, porque a maioria das pós no Brasil são teóricas. E aí o aluno vem para a sua pós, assiste 4 horas de aula e sai prescrevendo. Desse Então, jeito. aí o nosso objetivo ele é cumprido, né? E a gente consegue atingir. Claro que o médico não vai se tornar um homeopata que aprofunda no remédio de fundo e repertoriza. Não é essa a Não. intenção. Mas ele consegue ajudar aquela mãe que pede uma homeopatia para o remédio para vacina, para vacinose, um remédio para a dorzinha de garganta da criancinha dele, e de forma individualizada, porque naquela hora eu ponho, olha, se a dor de garganta for com placa, o remédio é esse. Se for só com inflamação, se for uma dor que irradia para o ouvido. Então, apesar de ser uma aula bem enxuta, objetiva, enxuta assim, porque eu consigo condensar muito conhecimento, e os seus alunos falam, nossa, Lucas, eu tinha que assistir sua aula 4 vezes, porque em cada slide eu passo muita informação. É, Para o seu aluno sair da aula prescrevendo no dia seguinte. E isso acontece. A gente conseguiu cumprir, acontece porque mesmo. eles falam para a gente que eles conseguem depois prescrever. Ó, eu já vou aproveitar ao vivo aqui te convidar para dar uma aula de uma farmacinha homeopática. Tipo assim, ó, o que que todo pediatra e mãe, que a maioria lá é mãe, precisa ter para bem. É o resumo da tua aula, entendeu? Eu assisto até hoje a Maia falando aqui, que é aluna. Então, o Lucas também deu uma aula fantástica sobre febre, né? Porque a importância da gente não ficar medicando toda hora paciente com febre, toda essa explicação imunológica que acontece quando a gente deixa a febre agir, né? Que é super bacana. E tá aberta as portas aqui, viu, Lucas? Se quiser, Nath, ó, isso aqui é bem legal. Ai, nossa, eu já quero fazer outro convite que eu pensei aqui, porque eu, né, você muito gentilmente me presenteou com um curso de autismo, de homeopatia. Então, você podia trazer uma aula nessa visão do TEA, Sim. a homeopatia no TEA, vai ser bem interessante também. Eu já estou na segunda edição desse curso de homeopatia integrativa no autismo e TDAH, que surgiu na Holanda, essa técnica, e na Holanda, ali dos anos de 2010, quando foi escrito o primeiro livro, quando eu comecei a praticar, em 2015, só tinha em inglês esse livro, não tinha nem em português. Em 2018, esse livro, um deles veio em português no Brasil, então eu fui um dos primeiros a praticar esse protocolo de homeopatia integrativa para autismo e TDAH. Hoje ele é usado no mundo inteiro. Tem várias pesquisas, inclusive, que eu mostro no curso. Então, é um recurso muito válido. Ele não substitui as outras terapêuticas, não substitui as terapias, mas ele é uma sinergia, ou seja, o paciente tomando essas homeopatias, a gente consegue melhorar o resultado que as terapias já oferecem. E é muito, muito bom, porque uma mãe vai indicando para outra, tem mães aí com um grupo de 200, 300 mães de autistas, aí eu pergunto, como é que você chegou até mim? Todo dia eu atendo algum paciente autista. Uma mãe no grupo falou que teve bom resultado com você. Então, uma mãe vai indicando para É, outra, elas é querem. verdade. Então, obrigado pelo convite, eu aceito, a gente faz uma aula focado nesse protocolo da Holanda, na CIAS e HDT, e Show. também essa farmacinha homeopática, os pediatras adoram, eles pedem muito, né, Lucas? Faz uma farmacinha com 20 homeopatias que a mãe tem que ter em casa. Então, aí a gente formula uma aula bem feita, bem prática, com as Isso. indicações clínicas de cada uma, e aí a gente faz na sua pós. Ai, amei. Cadê a Lu da minha equipe tá aqui na live? Lu, você já entra em contato com o Lucas, amanhã a gente já vai ver as datas. Meu querido, muito obrigada, tá, por estar aqui. A gente vê, né? Eu falo que todos os professores aqui do NC Instituto são escolhidos a dedo. Todo mundo aqui tem muito propósito, né? E o meu ainda maior ainda de
levar esse olhar integrativo para mais e mais profissionais da saúde. Então, muito obrigada. É, né, obrigada e parabéns também, né, pelo seu trabalho. E gente, comenta após aqui, a Jéssica está comentando, para vocês receberem as informações, porque, Lucas, após vai começar dia 29 de março, já está aí já. Agora, Agora, vou até aproveitar e falar que na quarta que vem eu vou dar uma aula, que era surpresa, mas agora eu já estou aqui revelando a surpresa, né? Sobre essa interpretação, avaliação de exames laboratoriais na pediatria com esse horário integrativo. Então, vou ensinar para eles que só no hemograma tem 18 itens para a gente avaliar e correlacionar. Não é só HB que a gente olha e o pessoal fala só, não, até anemia não tem, né? Tem muita informação boa ali. Aprendi muita coisa com o Eric, inclusive. E é isso. E queria te agradecer novamente pela Natália, parceria e pelo carinho. parabéns pelo seu trabalho. Você inova nesse campo. Você mantém a racionalidade que você aprendeu na faculdade, toda a solidez científica que você traz, essa bagagem, inclusive baseada em evidências, essa parte da nutrição, suplementação, tudo é baseado em evidências, e você amplia o leque com as racionalidades também, e você busca profissionais que trabalham com evidências, que têm experiência prática, que vivenciam isso. E e legal saber dessa sua história, eu não conhecia, da sua mãe ter te criado dessa maneira. Então a gente tem uma semelhança muito grande. Minha mãe também me criou assim, e isso foi plantado no nosso coraçãozinho, e somos médicos que atuam nessa área. Então, Exatamente. parabéns pelo seu trabalho, continue oferecendo para os médicos, para os seus pacientes, aquilo que falta nas outras áreas de atuação do médico. Isso que a gente entrega é muito diferenciado. É algo, a gente faz com o coração mesmo. Como é que a gente vê se o que a gente faz é com o coração? Eu faria de graça o que eu faço. Eu só cobro porque eu tenho 3 crianças que eu preciso alimentar. Se não fosse isso, eu faria de graça para o resto da minha vida. É. Então, quando a gente faz algo que a gente gosta e realmente me vê que tem propósito, a gente nasceu para fazer isso, é evidente, isso é transparente. Então, a gente está cumprindo a nossa missão. Parabéns, obrigado pela oportunidade, porque desde a primeira turma você me fez esse convite e eu fiquei muito agradecido. Então, fica aqui minha gratidão. E te indiquei lá para escrever o capítulo do livro também, de pediatria integrativa. Já até escrevi e eu vi que o Ricardo convidou alguns outros colegas. A minha parte já está pronta, porque é agora para março, para dar tempo para o Não, curso, gente, né? você foi Obrigado, Nath. sensacional. Eu ainda estou no comecinho aqui, estou com 4 capítulos. E na hora que a pessoa lá da Manoli falou, não, o Lucas já escreveu, eu falei, quê? Meu Deus do céu. Eu tenho muito material no meu computador. Eu tenho 270 páginas de tudo que eu vou estudando, eu vou mantendo um resumo desde a época que eu fiz a pós. Então, Nossa, quando eles pedem um tema, quero homeopatia para isso, eu já tenho tudo pronto, eu só processo isso para um formato de livro, sabe? Bem entendi, prático. E eu perguntei até entendi. para o Ricardo, Ricardo, é baseado em evidência, mas eu posso colocar algumas indicações terapêuticas que o pediatra que vai comprar, ele que vai querer. Aí ele permitiu, eu coloquei várias indicações de prescrições também. Arrasou. Maravilhoso. Querido, um beijo. Boa noite. Fica com Deus. Deus Natália, te um beijão, muito abençoe aí. obrigado. Fica com Deus, Tchau, todos vocês. pessoal. Preparados. Estamos esperando vocês nessa turma, viu? Que já já vai começar. Tchau, tchau. Tchau.